Fala nação rubro-negra, bem-vindo ao canal Império Fla. Trouxe 4 curiosidades que talvez vocês não saibam. Primeira curiosidade. Flamengo está invicto com Davi Luiz e Léo Pereira juntos. O Flamengo bateu o Juventude por 4-0 e chegou a 24 gols anotados em 18 jogos nesta atual edição do Brasileirão. Por outro lado, a defesa se destacou mais uma vez e chegou ao seu terceiro jogo sem sofrer gols em sequência na temporada, contando com o duelo contra o Galo na Copa do Brasil. Assim como no duelo impecável contra o Atlético Mineiro, a dupla de defesa do Flamengo diante do Juventude contou com Davi Luiz e Léo Pereira. Com os dois em campo, a equipe rubro-negra está invicto desde a temporada passada. Ao todo, a dupla jogou 9 jogos juntos, com 8 vitórias e 1 empate. Sem Rodrigo Caio, a dupla tem se destacado em 2022, de acordo com as estatísticas levantadas pelo SofaScore, quando jogam juntos pelo Flamengo como dupla titular. Davi Luiz e Léo Pereira têm um aproveitamento de 92,6%, sofrendo apenas 4 gols e anotando outros 27. Em 5 dos 9 jogos disputados com eles na titularidade, o Flamengo não foi vazado em 55% das partidas. Mesmo com a lesão de Rodrigo Caio e a irregularidade de outros jogadores da defesa, o Flamengo conta com o 4º sistema de defesa menos vazado do Campeonato Brasileiro 2022, com 17 gols cedidos em 18 jogos. Apenas o Palmeiras e Santos sofreram menos, enquanto o Galo está empatado. Vamos para a segunda curiosidade. Flamengo bate recorde de público e é segundo melhor mandante. O Flamengo teve sua breve passagem por Brasília com 2 vitórias e recorde de público. O Mengão bateu o Juventude pela 18ª rodada do Brasileirão por 4-0 e voltou a vencer como mandante na temporada. Diante do rival gaúcho, o clube carioca também bateu o recorde de público pagante na temporada de 2022. Ao todo, foram 65.392 torcedores pagantes para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Lanterna. Esse é o maior público em 2022 no Brasil. Na lista dos 10 clubes com maiores públicos da temporada, o Flamengo marcou presença nos 5 primeiros jogos, sendo mandante em 3 deles. Em um total, o rubro-negro soma 6 dos 10 maiores públicos de 2022. Com a vitória diante do Juventude no Mané Garrincha, o Flamengo se consolidou como o segundo melhor mandante desta edição do Campeonato Brasileiro. Agora, o rubro-negro soma 6 triunfos, 1 empate e apenas 2 derrotas jogando em casa pelo torneio nacional. Ao todo, o Mengão soma 16 gols anotados e apenas 4 sofridos e é também o segundo time menos vazado como mandante neste Brasileirão. Foram 19 pontos atuando em casa nesta edição, atrás apenas do Corinthians, com 21 e nenhuma derrota em seus domínios. Vamos para a terceira curiosidade. Flamengo lidera ranking de viradas nos pontos corridos. O Flamengo demonstrou força de reação e garantiu a vitória sobre o Avaí fora de casa por 2-1. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro, ambos no segundo tempo, depois que o Avaí abriu o placar logo no início da etapa final. A vitória foi a primeira do Flamengo na história da ressacada e colocou o time no topo de um ranking importante. Na história de pontos corridos, criado no Brasil em 2003, nenhuma equipe venceu tantos jogos de virada quanto o rubro-negro neste período. Ao todo, com a vitória diante do Avaí, o Flamengo chega a seu 50º jogo com vitória depois de sair perdendo no Brasileirão de pontos corridos. Antes o rubro-negro estava empatado com o Atlético Mineiro neste quesito. Fecham o top 5 em vitórias de virada na história dos pontos corridos o trio. Corinthians, 45, São Paulo, 43 e Santos, 41. Após a vitória sobre o Avaí, o Flamengo encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 6ª colocação geral, com 30 pontos conquistados. Com a 9ª melhor campanha como visitante no Brasileirão 2022, o Flamengo ganhou 3, empatou 2 e perdeu 5 jogos fora de casa durante o primeiro turno. Com esse desempenho o Flamengo conseguiu garantir 11 dos 30 pontos obtidos no primeiro turno, e no retorno o clube precisa evoluir ainda mais. Como mandante, o Flamengo tem a 3ª melhor campanha geral do Brasileirão até o momento, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vamos para a quarta e última curiosidade. Flamengo tem 85% de aproveitamento com Gabigol e Pedro. O Flamengo só foi derrotado uma vez em competições oficiais quando iniciou a partida com Pedro e Gabigol no ataque. De acordo com estatísticas do SofaScore, a dupla esteve presente em 20 jogos como titular desde que Pedro foi contratado em 2020 e os números são impressionantes. Contra o Avaí,
eles novamente formaram o ataque. Ao todo, das 20 partidas em que Pedro e Gabigol formaram dupla no ataque do Flamengo desde o início, o time rubro-negro somou 16 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O aproveitamento rubro-negro foi de 85%, com 48 gols marcados e apenas 14 sofridos. No comando de Dorival Júnior, eles têm jogado mais vezes no time titular. Nos jogos que Pedro e Gabigol iniciaram juntos, somam ótimos números individualmente. Enquanto o camisa 9 anotou 9 gols e deu 4 assistências, Pedro estufou as redes 14 vezes e ajudou com 5 assistências. A única derrota foi diante do Internacional em Porto Alegre, por 3-1. No geral, Pedro e Gabigol já marcaram 37 dos 88 gols do Flamengo na temporada. Com 20 gols feitos, o camisa 9 é o artilheiro do clube em 2022, e o camisa 21 tem 17 gols feitos e é o vice-líder nesse quesito. E Gabigol foi o que mais atuou pelo clube no ano, com 41 jogos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.